Cá estamos, né, para falar sobre esse assunto que é do interesse de todos nós, porque saúde é na totalidade. Então, vou já convidar o meu convidado especial hoje, que vai falar sobre saúde mental, tá bom? Oi, Betinha! Oi, Marg! Só um instantinho que eu já vou convidar meu convidado, tá bom? Pronto, convite feito. Agora é só esperar que ele apareça para a gente conversar, né? É tão agradável falar sobre esse assunto, embora algumas pessoas não saibam direito do que se trata. E aí, oi, Evalda, a gente vai falar. Oi, Sol, vou dar os ois aqui enquanto o meu convidado chega. Oi, Rogéria. Então, a gente vai aprender juntos hoje que saúde mental está muito relacionado com bem-estar. E como que a gente faz? Porque às vezes somos nós a nos adoecermos. Então é essa consciência que a gente quer trazer. Que responsabilidade que eu tenho, né, na construção desses maus estados. Então já chamei, vou convidar mais uma vez. Rapidinho aqui. Pronto. Vamos ver o que está acontecendo até que ele consiga entrar. Deixa eu ver se ele solicitou. Pronto. É assim, né, gente? Coisa de internet, você pode programar, pode fazer tudo certinho como a vida. Mas chegou, tá aí. Bom dia! Bom dia, Carla. Bom dia aqueles que nos acompanham também aí nessa live, nesta manhã de quarta-feira. Bom dia, né? Com alegria e coragem, que é como a gente sempre se cumprimenta, né? Com Alegria e coragem certeza. já Temos que nos ter faz. alegria, coragem, força, determinação para fazer esse caminho da existência, né? Uhum, sim, então, gente, nosso tema hoje é saúde mental, né? Para a gente entender o nosso protagonismo nessa construção, porque é uma construção no mundo onde a gente vive com tantas exigências, sobrecarregado até. Então, como que a gente pode se proteger? De que forma a gente pode se cuidar, se autocuidar, para que transformemos essa nossa rotina, porque não é algo fácil, mas é algo possível. Então, ele está aqui conosco hoje, meu eterno professor, que eu falo isso assim de boca cheia, porque eu adoro falar isso. Ele que é professor, é mestre em filosofia e doutor em ciências humanas. Então, tá apto para falar sobre isso. E agora, com vocês, Antônio Vilmar, falando sobre saúde mental. Te agradeço, Carla. Agradeço também a todos, né, que tiraram esse momento para a gente pensar um tema que considero hoje assim de fundamental importância, né? Eu penso que nós crescemos muito nessas últimas décadas no cuidado da nossa saúde física, né? Eu acho que a medicina, o investimento cada vez mais em educação e em formação foi propiciando, né, que a gente tivesse hoje uma saúde física um pouco mais cuidada. Tanto que eu digo que hoje raramente a gente encontra assim, pessoas assim descuidadas, né? Geralmente as pessoas hoje cuidam melhor dos seus dentes, cuidam melhor da pele, as pessoas cuidam mais da sua saúde. Então as pessoas estão, inclusive, vivendo mais porque elas se cuidam mais, né? Se alimentam melhor, fazem exercícios, frequentam academias, fazem caminhadas, fazem yoga, se propõem diversas atividades, né, que contribuem para a sua saúde física. E penso que talvez um dos grandes desafios para a gente hoje seja exatamente a gente também implementar uma cultura, né, de cuidado
com a saúde mental, né? Sobretudo para que a gente possa compreender que o ser humano não é só sua dimensão somática, mas o ser humano ele carrega também é, uma outra dimensão, né? Que é a sua dimensão psíquica. A gente costuma dizer na antropologia filosófica, né, que nós somos homossomáticos, homopsíquicos, homofábeis, homoludes, né? Homoestéticos, homorreligiosos, ou seja, nós temos diversas dimensões e essas diversas dimensões elas não podem ser negligenciadas. Nós precisamos cuidar que essas diversas dimensões vão contribuir no nosso equilíbrio. Então, como você começou falando, né, que a gente já se cuida esteticamente, já busca, hoje a medicina preconiza isso do exercício físico como uma rotina para nós esquecermos do psiquismo. E esquecemos que somos também pensamentos e sentimentos, né? Pensamentos vão levar a emoções, e isso tem a ver com a nossa saúde mental, porque ao pensar, eu estou criando isso, eu me coloco em alguns lugares. E em nossa vida, tem um não sei que, vindo de não sei onde, que a gente às vezes não sabe nomear, a gente não sabe o que está sentindo, sabe que está desconfortável, sabe que tem que fazer algo, mas às vezes não busca ajuda ou começa a se machucar em relação a isso e não se entende. Então, a saúde mental tem muito a ver com isso também, sobre esse entendimento a respeito de nós mesmos, né? Quem eu sou, por que eu sinto assim, em que situação eu sinto assim, porque senão a gente começa a dar nome, né, para as coisas, ansiedade, depressão, aí já está em outro patamar. E esquecemos desse cuidado diário, prestando atenção em nós, estando despertos, conscientes, deixando de lado um automatismo que a vida está pedindo, né? E por Sim. conta disso não tem essa compreensão. Isso penso que talvez uma das grandes questões que nós precisamos superar é construir uma nova forma de pensamento, né? E nessa nova forma de pensamento, a gente tem que aprender primeiro a lidar conosco, aprender tanto lidar com o nosso corpo, como aprender a lidar com os nossos sentimentos. Acho que nós temos, historicamente, dois tabus, né? Um primeiro tabu é o tabu relacionado ao nosso próprio corpo, né? Temos dificuldade de falar dele, temos dificuldade de nos relacionar com ele, de pensá-lo, de tocá-lo, de estar com a gente mesmo. Acho que essa é uma primeira questão, tanto que o corpo na nossa sociedade ocidental ele foi se tornando apenas um objeto estético, né? Um objeto de demonstração, um objeto de exposição. Tanto que há uma preocupação, muitas vezes, no cuidado do corpo para se apresentar para as outras pessoas, enquanto nós deveríamos nos preocupar, na verdade, com o corpo, sobretudo compreendendo que ele é o lugar onde nós habitamos, né? Ele é o lugar do nosso convívio. É o nosso primeiro oikos, é a nossa primeira casa, é a casa na qual nós convivemos com ela. E a gente precisa se sentir bem dentro da nossa casa. Eu acho que o segundo tabu está relacionado também à dificuldade de lidar com a nossa casa interior, né? Tanto que a gente diz, os sentimentos são meus, e durante muito tempo falar de sentimentos, comunicar sentimentos, discutir sentimentos com as pessoas, isso sempre foi muito difícil para a gente, né? Até a gente sabe porque ao falar da gente para as outras pessoas, parece que a Internet parou um pouquinho, você está congelado. Vamos ver o que está acontecendo aí. Então, nós estamos falando, gente, sobre saúde mental. Vamos ver o que aconteceu com a internet do professor. E a gente dizia agora sobre essa coisa de como a gente cuida do corpo, mas a gente tem dificuldade de habitar essa casa, esse veículo que somos nós mesmos. Ele saiu, teve problema na internet, mas já já ele aparece de volta e a gente continua aqui.
bom? Só um instante. Vou convidá-lo novamente. Pronto. Tem dias que é assim, né? Tem dia que a gente faz a live que é uma beleza, não tem nenhum atropelo, mas alguns dias isso é bom para a gente aprender também, que tem a ver com saúde mental. Lidar com aquilo que nos acontece. Isso é muito importante, porque na maioria das vezes a gente quer que as coisas aconteçam como programado, e não é assim que funciona, né? A vida, ela acontece no agora, ela nos surpreende, e a gente vai aí, às vezes, por não nos conhecermos, por não estarmos em nós, a gente bate muita cabeça, sabe? A gente comete os mesmos erros, porque a gente se equivoca de muitas maneiras. Voltou! Eu fiquei falando enquanto você foi, tá? Falando assim, de como a gente está tão distanciado de nós mesmos. E daí a gente bate a cabeça, não saber para onde vai, o que faz. E até falei que o fato da internet ter caído é legal, porque saúde mental tem a ver com isso também. Como é que a gente administra aquilo que nos acontece? Porque nunca é do jeito que a gente programa, né? É como a Então, vida o que eu estava traz. tentando colocar, que, na verdade, nós vivemos numa sociedade onde nós temos dois tabus, né? O primeiro tabu é esse tabu relacionado ao corpo, daí a nossa dificuldade de conviver com a gente mesmo, conviver com o nosso corpo. Daí o corpo se tornou um objeto de exposição, né, para colocar na vitrine. Então a gente cuida do corpo exatamente para que a gente o apresente para outras pessoas, enquanto o corpo, na verdade, deveria ser a morada do nosso ser, nessa habitação, porque é dentro desse corpo que nós permanecemos, né, grande parte, ou melhor, durante toda a nossa existência. E a segunda questão, acho que é o tabu da gente falar exatamente dos nossos sentimentos. A gente acostumou a dizer, os sentimentos são meus e eu não devo, por exemplo, compartilhá-lo com as outras pessoas. Interessante porque quando você compartilha seus sentimentos com as outras pessoas, parece que você fica vulnerável, você fica nas mãos das outras pessoas. Por isso a gente prefere muitas vezes ou apresentar uma visão daquilo que nós não somos, ou preferimos muitas vezes mentir sobre nós mesmos, ou preferimos falsear os nossos sentimentos. Então, acho que esse é o primeiro processo de adoecimento, né? O Sim. primeiro processo de adoecimento, ele se dá exatamente nessa relação do que eu chamo de inautenticidade, ou seja, na incapacidade de você ser autêntico com você mesmo, com os seus sentimentos. Então você vive mentindo para você mesmo. Você fala que ama quem não ama, você fala que gosta de quem você não gosta, você fala que está bem com quem não está bem, porque na verdade você vive muitas vezes se escondendo para poder agradar outras pessoas, né? Enquanto você vive escondido dentro de você mesmo. Acontece que isso não permanece, porque essa máscara para agradar o outro, ou você vai ter que fazer muito esforço e você vai estar distanciado de quem você é, e com o tempo isso não vai a lugar algum, porque é uma mentira, como você falou. E eu acho que o mais bonito, eu que trabalho com relacionamento, é exatamente, eu acho que o maior presente que a gente pode dar ao outro é a nossa verdade. Eu sempre digo para as pessoas, de repente alguém está procurando exatamente aquilo que você é. E você, por conta de querer fazer um padrão, modelar alguma coisa, a pessoa não te vê. E ela percebe que não é aquilo, e ela se distancia. Então, esse primeiro chamado de autenticidade, originalidade, se você é assim, é perfeito como você é, sabe? Não tem que Sim. estar fazendo imitação ou criando uma coisa, porque todo mundo é assim, isso é o aceitável, né? Até porque Isso, nossa vida, a gente está falando de rotina, rotina, gente, é o simples, é o comum, mas é um comum feito com amor, com cuidado, com ternura, com gentileza, e fica parecendo que acho é que tão pouco. é por isso que eu acho que no processo terapêutico, muitas vezes nós gastamos
grande parte do nosso tempo, né, tentando ajudar as pessoas a fazer o quê? A se aceitar, a conversar consigo mesmo, a se compreender, a falar sobre si mesmo, a exteriorizar aquilo que muitas vezes as pessoas nunca conseguiram exteriorizar no decorrer de sua existência. Porque acho que o primeiro fator de adoecimento é exatamente a não aceitação de si mesmo, né? Acho que esse é o primeiro fator, esse desconforto que está dentro de você mesmo. E aí, muitas vezes, nós estamos, então, cercados, né, rodeados numa sociedade que nos adoece ainda mais, né? Porque uma sociedade que nos propõe a viver em função de máscaras. Então, nós vivemos para dar satisfação para as outras pessoas, né? E muitas vezes isso se dá em todo o nosso processo de formação, né? Desde quando nós somos crianças, né? Vivemos para, muitas vezes, atender às expectativas dos nossos pais, né? Então, os nossos pais criam expectativas e nós precisamos viver essas expectativas dos nossos pais. E eles vão nos premiando, né? Premiando, muitas vezes, não para ser a gente mesmo, mas premiando. Então, se nós vamos adequando aquilo que eles esperam da gente, nós vamos sendo premiados. Se a gente não corresponde àquelas expectativas, você vai sendo punido. Depois você vai para uma escola que coloca para você uma série de expectativas. Então, se você atende às expectativas da escola, a escola te premia, caso contrário, ela te expulsa, ela te exclui. Depois você vai para um relacionamento, né, onde a pessoa cria uma série de expectativas e, às vezes, você passa grande parte da sua vida num processo de sofrimento, exatamente não sendo você mesmo, né, ou não sendo você mesma, para atender exatamente às expectativas das outras pessoas, né? Expectativas de ser aceito, de ser querido, de ser amado pelas outras pessoas. E cada vez mais você vai perdendo exatamente sua originalidade, né? Enquanto as pessoas passam grande parte da sua vida em processos de sofrimento, né? Esse processo de sofrimento, eles acabam startando na vida das pessoas, né? Diversos sintomas, e esses diversos sintomas acabam se manifestando aí na vida cotidiana das pessoas. Sim, e aí por isso que no processo terapêutico a gente revisita a infância, né? O caminho que nos trouxe até aqui, porque na verdade essa é a grande pergunta, é uma questão de identidade. Quem sou eu para mim, né? Porque a gente desconhece, porque eu sou o resultado da expectativa dos meus pais, da escola, da sociedade. E por isso que essa é a pergunta mais desafiadora, né? Quem sou eu? As pessoas não sabem. E é um caminho fácil da gente entender quem somos nós é nos atentando aos nossos sentimentos. Como eu sinto, quando eu sinto, por que eu sinto, porque isso chega para mim. Então, essa busca ela é importantíssima. E tem um detalhe de algo que está acontecendo, que quando a pessoa não sabe nada a respeito dela, ela vai no profissional, né, no psiquiatra, no psicanalista, no psicólogo, e ela quer um diagnóstico urgente, porque ela quer sair de lá, pelo menos dizendo, eu sou ansiosa, eu tenho burnout, sabe? Porque aí ela vai ter algo dela, sabe? Algo para chamar de seu, porque ela não sabe nada a respeito de si mesma. Então, é um caso da gente se olhar, isso é um adoecimento. Você está alienado de si mesmo. Olha que loucura! Daquilo que é o mais próximo de você. Sim, O eu que acho que você sente, o que você viveu. isso, inclusive, porque eu penso que qual é a proposta original, né, que a gente encontra. Tanto eu penso assim que a gente tem algo que é uma linha comum que perpassam as grandes tradições, né? Seja a grande tradição terapêutica, como a grande tradição filosófica, quando a grande tradição espiritual.
as grandes tradições do cuidado, né? Tanto que o Jean-Yves Leloup, ele, ao se referir aos terapeutas, né, ele diz que a grande tradição clássica, ela nos faz pensar em duas perspectivas da terapia, que é o terapeuta somatos e o terapeuta da psique. Ou seja, então, nós temos que, na verdade, cuidar da nossa dimensão somática, da nossa dimensão corporal, exatamente, né? Então ele lembra que esse adoecimento está exatamente no descuido, exatamente porque você descuida. Então daí ele levanta a necessidade da gente cuidar da veste, do alimento, da comida, né? Que você cuide de tudo que se relaciona ao corpo. E aí a gente pensar também no terapeuta da psique, o terapeuta que cuida também, né, é o cuidado que nós precisamos ter com essa dimensão de interioridade do ser humano. Não que nós sejamos um ser fragmentado, né? A gente não é corpo e psique. Nós somos um ser humano. E esse ser humano, né, que é composto dessas dimensões. Por isso, uma dimensão, ela não é uma dimensão mais importante do que a de uma outra dimensão. Tanto que aquela velha máxima que nós a conhecemos, né, ela dizia o quê? Que mens sana corpore sano. Então, acho que é recíproco, né? O corpo são, a mente sã, o corpo são. Tanto que a gente observa, né? e falamos isso hoje, né? Que tem doenças que são psicossomáticas. E com certeza também o sofrimento somático, né? Eu costumo dizer, se você tem uma unha encravada, se você tem uma dificuldade, né? Tem um joelho que está doendo, se você tem uma dor na lombar, isso dói a noite inteira, com certeza você não vai ter sono de qualidade. Com certeza, isso vai comprometer de uma maneira muito significativa a sua qualidade de vida. Você não vai conseguir estudar, você não vai conseguir ler. Já pensou você escutando música, sentindo dor? Você não vai conseguir sentir, você não vai conseguir ouvir música de qualidade. Por isso, então, é importante, né, que a gente observe que o ser humano, ele é esse ser que ele precisa pensar na sua totalidade, seja tanto na sua dimensão, que é a sua dimensão psíquica, quanto na sua dimensão somática, né? E são duas dimensões que nós não podemos negligenciá-la exatamente para que nós possamos alcançar esse bem-estar que nós desejamos para a gente mesmo. E a gente ouve muito, né? Tá todo mundo louco, as pessoas estão intolerantes, as pessoas estão irritadas. E com quantas pessoas a gente convive que elas estão soltas por aí e elas não estão internadas, elas não estão medicadas e também elas não dão atenção a esse cuidado. Por quê? A saúde mental. Porque elas não querem lidar nem com os pensamentos e nem com os sentimentos. Emoção elas não querem nem falar. Então, são pessoas que elas são uma bomba relógio, elas podem explodir a qualquer momento, exatamente por conta dessa falta de chão, né? De uma referência em si mesmo, de que porque eu estou sentindo isso, de saber organizar, equilibrar essa rotina, porque não tem ninguém aqui no corpo, né? Que não tenha problemas. A vida é essa sucessão de problemas. Agora, a diferença é como a gente consegue lidar. É isso que traz essa saúde mental. Eu tenho um problema, eu não vou ser uma pessoa reativa, eu não vou bater, eu não vou brigar, porque eu sei que eu tenho que me preservar. Mas eu consigo me preservar à medida que eu me conheço e sei como é que eu lido com aquela emoção. Então, o fato de estar todo... Não é? Pode continuar. A internet. Pronto, voltou. Sim. Inclusive, uma das grandes questões que nós enfrentamos, né, durante muito tempo era dizer o quê? Tal pessoa ela é desse jeito mesmo, ela já nasceu.
inclusive a gente escutava isso, né, na família. Não, isso é a natureza dela mesmo, né? Puxou o pai, puxou o avô, né? O avô era desse jeito, o tio era desse jeito, o pai era desse jeito, a mãe era desse jeito. Então, nós partimos do pressuposto, né, que a pessoa ela tinha uma natureza, e tanto que a gente até se referia a isso, né? Nossa, a pessoa tem uma natureza e às vezes tem uma natureza ruim. Então, acho que uma das grandes questões que a gente tem que lembrar, né, sobretudo para aqueles que estão nos acompanhando, é que o ser humano ele não tem natureza. Tanto que, a partir, né, da leitura dos pensadores existenciais, a gente diz, né, o ser humano ele não tem natureza, o ser humano ele tem história, o ser humano ele tem escolhas. Então, por isso é muito importante que o ser humano esteja atento ao seu agir, atento aos seus comportamentos, atento à sua maneira de ser. Se eu observo que o meu comportamento, né, ele é um comportamento que, na verdade, está me prejudicando e está prejudicando também as pessoas que estão à minha volta, né? Então, quer dizer, se eu sou um pouco espinho, que onde eu estou espinhando todas as pessoas, né? Se eu sou uma pessoa que onde eu estou agredindo a todas as pessoas, né? Tanto no passado as pessoas também diziam isso, né? Não, não, lá vem fulano, é ovelha difícil, né? Quando ele chega, ele azeda o ambiente. E muitas vezes as pessoas partiam do pressuposto que isso era da própria pessoa. Ou seja, você naturalizar determinados comportamentos, determinadas condutas, você naturalizar, né, determinados tipos de conduta que, na verdade, são condutas que acabam prejudicando a harmonia, né? A harmonia do ambiente onde você está vivendo, familiar, profissional, da rua, da sua vizinhança, da sua cidade, do lugar. Eu acho que o ser humano ele tem que estar atento e ter essa percepção que ele precisa se cuidar. Se eu percebo, né, que eu tenho necessidade de cuidados, eu acho que isso é importante na minha vida. Ai, deixa eu falar, isso aí eu vou ter que pegar, esse naturalizar agora, porque eu quero reforçar. Porque a gente escuta muito isso em relação às pessoas, sabe? Tanto que pessoas mais difíceis, elas acabam tendo mais espaço. Porque a gente fala, nossa, não mexe com ele não, deixa ele quietinho, porque ele é grosseiro, sabe? Ele é truculento. Então, as pessoas mais tranquilas, mais pacíficas, elas tendem a receber mais coisas. Agora, quem já vem de lá para cá, como a gente fala, né, com tudo, o Tarzan, a gente tende a recuar. E isso não é legal, porque nós fortalecemos esse tipo de comportamento. Então, que não possamos mais naturalizar isso como a natureza da pessoa, nasceu assim, vai morrer assim, todo mundo tem que aceitar. Interessante, né? Todos temos que aceitar. Então, a gente reforça a natureza de alguém, esquecendo nossas necessidades. E perdemos a oportunidade, não que a gente esteja aqui para educar os outros, mas para, pelo menos, fazer perguntas. Mas por que a gente trata essa pessoa assim? Por que a gente aceita? Né? Isso também é muito importante que a gente olhe para isso, porque nós criamos alguns monstros, dando espaço a eles, né? Então, hoje a gente está vivendo essa liberdade de expressão e de entendimento, tanta ferramenta aí para a gente se entender, então também vamos colocar as pessoas no lugar delas, porque pessoas assim nos amedrontam, né? E isso não é bom, é abuso, é abusivo. Por que eu tenho que te tolerar se você é grosseiro, se você é árido, é seco? Não, relações não são para ser feitas desse jeito. Isso é muito importante que você falou. Já valeu a live. Isso, exatamente porque eu tenho dito, né, que até então nós pensávamos que violência era apenas a violência física, né? É importante observar, né, que nós temos que perceber também toda uma violência simbólica que permeia os nossos ambientes, né? E essa violência simbólica, ela pode se manifestar como violência religiosa, ela pode se mostrar como violência afetiva, ela pode se mostrar como violência econômica, ela pode se mostrar
como violência cultural, ela pode se mostrar como violência, né, de diversos aspectos na nossa sociedade. Até então, nós pensávamos o quê? Nós pensávamos que violência era só algum ato truculento e, sobretudo, aquele ato que feria o nosso corpo, né? Então, fulano nunca me bateu, ele nunca me deu uma facada, ele nunca me deu um tiro. E, na verdade, a gente vai observar que nós vamos encontrar pessoas, né, que sempre estiveram em ambientes e são ambientes profundamente adoecedores, né? E esses ambientes profundamente adoecedores, ambientes que são negadores da vida, ambientes que são racistas, ambientes que são preconceituosos, ambientes onde as pessoas têm limites, né? Limites para tudo, tem limites para o pensamento, tem limites para os seus afetos, né? Tem limites para tudo. Eu costumo até brincar com as pessoas, né? Eu costumo dizer assim, pensa bem, como é que era no passado, né? Uma pessoa chegava, ia na casa de uma moça, dizia que queria casar com ela, né? E às vezes uma moça muito jovem ainda, levava essa moça, casava, levava para casa para poder lavar sua roupa, cozinhar, cuidar das galinhas, cuidar dos porcos, né? E quando a mulher saía na janela, a pessoa dizia, entra para dentro, né? Fecha essa janela, o que você está olhando para a rua? Então pensa bem, por exemplo, no decorrer da história, né? Como a violência ela fora presente, né? Por isso a gente teve assim ambientes que adoeceram as pessoas, ambientes familiares que adoeceram as pessoas, né? Em nome de um amor, um ambiente profundamente truculento, de violência, né, onde as pessoas sofriam abusos de diversos aspectos, né, o ambiente escolar, o ambiente religioso. Então, tudo isso foi contribuindo para que a gente não tivesse, de fato, nossa saúde mental, pudesse comprometer nossa qualidade de vida, né? Por isso, muitas vezes, a gente tem pessoas profundamente inseguras, nós temos pessoas profundamente sem iniciativa, nós temos pessoas que têm dificuldade de tomar decisões em sua vida. Tem pessoas que, por exemplo, estão adoecidas, não é? E adoecidas exatamente por quê? Adoecidas porque foram exatamente criadas e educadas dentro de um ambiente adoecedor. São pessoas, por exemplo, que sofrem de medo, né, tem um medo excessivo, né, tem um medo de tudo na vida, são extremamente inseguras, né? Então, são pessoas doentes. Então, a saúde mental ela é importante porque a saúde mental nos ajuda a relacionar melhor com a gente mesmo. A saúde mental nos ajuda a relacionar com as outras pessoas. A saúde mental nos ajuda a ter um ambiente muito melhor, mais equilibrado, mais saudável. E a saúde mental nos ajuda a conviver com a gente mesmo. Acho que essa é a grande questão, né? De você conviver com você mesmo e de você se sentir uma pessoa mais saudável. Sim, e a gente vai ter todas essas emoções, né? Nós temos tristeza, alegria, raiva, frustração, e é preciso conhecê-las, é preciso saber como é para cada um sente de um jeito, né? Somos um indivíduo, até nessa questão do sentir, negar não resolve, sabe? Fazer de conta que não é com você, ou tentar mascarar também não resolve. Enquanto a gente não entra nessa seara, de falar, poxa, por que é assim para mim, entender isso, sem se sentir culpado por conta dessa coisa toda, dessa violência que a gente sofre o tempo inteiro, de não expressão, né? Não fale, sabe? Ou de que quando você fala, você está errado. A gente precisa se voltar para a gente, começar a falar, poxa, isso é autocuidado, é autoestima, se entender como alguém merecedor, e ainda assim que não existe vida plena, sabe? Não existe, mas que Perfeito.
pode ser recheada de paz, de harmonia, de equilíbrio. E nós não fazemos Se isso. nessa, Então, pode continuar. se nessa semana eu conversava com um grupo de pessoas e exatamente eu escutava assim, os relatos, né, de alguns adultos e perguntava exatamente para eles assim, o que mais lhe adoeceu durante sua existência. E as pessoas exatamente contavam um pouco isso, um pouco de sua história, né? Diziam assim que, apesar de terem estado em ambientes que muitas vezes foram cuidadas, essas pessoas foram cuidadas, né? Mas eram ambientes assim que negligenciaram a saúde mental. E exatamente porque eram ambientes, né, onde implementou-se uma pedagogia de extremo controle, uma pedagogia onde os princípios da moralidade sempre eram muito rígidos, uma pedagogia sempre da punição. E aí me lembra uma pessoa que ela me disse o seguinte, Carla, eu achei super interessante, que na casa dela, quando ela cometia qualquer deslize, né, assim considerado inadequado pelo pai, o pai apanhava o currião, trazia, pedia que beijasse o currião e depois ela ganhava uma surra com aquele currião que o pai a fazia beijar e depois lhe dava uma surra com o próprio currião, não é? Então, assim, uma sociedade de um profundo adoecimento, né, onde você, na verdade, investia a todo tempo em uma pedagogia que é a pedagogia do sofrimento. Então, assim, essa crença, né, que o ser humano ele tem que sofrer, essa crença que nós precisamos ter ambientes de maior sofrimento, né, que as pessoas precisam sofrer para melhorar, que as pessoas precisam sofrer para serem melhores, né? Eu acho que isso, na verdade, o sofrimento ele não contribui para a saúde mental das pessoas. Ao contrário, o sofrimento ele agrava ainda mais a saúde mental das pessoas, né? Porque o sofrimento ele acaba empurrando a pessoa para um universo que é o universo do desespero, da falta de saída, né? E o quanto é importante, ao falarmos, né? As pessoas, às vezes, elas não conseguem relatar. Elas não conseguem falar o que elas sentiram. Principalmente se essa dor ficou encolhidinha lá, porque às vezes é até um trauma, né? Que você sofreu na infância. Você não sabe como responder aquilo. Como é que eu vou responder ao meu pai? Que vem para mim com currião, sabe? Com cinto para me bater. Como é que uma criança vai entender algo assim? E isso fica lá. Então, se você não para revisar, para recordar, para entender, para assumir que foi dolorido, mas que você não está mais naquele lugar, que agora você é quem responde por sua vida e que você pode ressignificar e fazer diferente, você vai continuar respondendo à vida como aquela criança. Então, qualquer coisa, você já vai viver estressado, porque você vai ter muito medo de errar, muito medo de deslizar em alguma situação. Por quê? Porque você entende que você vai ser punido. E uma pessoa assim, ela vai ficar paralisada. Então, é tão importante a gente poder se autoconfessar, buscar ajuda, não deixar que um medo, que uma frustração, que uma depressão caminhe até para um suicídio, que é o que a gente está vendo tanto. Um Sim, silêncio, um silêncio que acaba em tragédia, sabe? Por isso que a gente está aqui falando hoje, porque isso. temos que cuidar das nossas dores, não é aninhar a dor e ficar de vítima, mas é de falar, sofri é normal, não sou pior ou melhor do que ninguém, porque passei por isso, não vou contar isso a respeito do meu pai e da minha mãe, porque o que vão pensar sobre eles, gente, abandone essa história de o que vão pensar a respeito. Abandone. Comece a olhar para você, comece a se entender, comece... Nossa, isso é libertador, a palavra é essa. Isso é Sim, eu acho que libertador. a palavra é fundamental, acho que você acabou
dizendo aí, né, que eu acho que é um dos grandes remédios para a saúde mental das pessoas. Eu acho que você disse a palavra que para mim é fundamental: ressignificar. E eu tenho dito para as pessoas a todo tempo, todo momento, sempre nas oportunidades, que a nossa vida, ela é uma vida plástica, né? E nós podemos viver nessa relação de plasticidade da vida. Por isso, a vida, necessariamente, ela não precisa ter um único desenho. Ou seja, você pode pegar o desenho de sua vida, redesenhá-lo quantas vezes for necessário. Ou seja, se você está diante de um desenho que não te cabe mais, você pode, com certeza, pegar uma borracha, ou apagar todo o desenho e redesenhá-lo de novo, ou deixar parte do desenho e apagar e redesenhar parte do desenho. Então, acho que a palavra é que você colocou, que é ressignificar. É O tão que nós encontramos? Só O que falando uma nós coisa. Eu nas tenho pessoas? muita afinidade com esse meu professor, gente, desde sempre, desde que eu estava no curso de jornalismo, porque eu ia falar exatamente sobre o desenho. Porque em uma oportunidade eu vi você falando sobre os desenhos, inclusive desenhos da nossa vida, que não tem um desenho só, sabe? Então aí você começou a falar e eu acho isso, e me trouxe uma coisa: precisamos ter pessoas que comunguem daquilo que pensamos, sabe? Que expanda o nosso universo, que nos apoie, que você possa falar alguma coisa e a pessoa falar isso mesmo, te fortalecendo. É tão bom alguém que nos fortalece, sabe? Ao contrário de pessoas que buscam, pessoas que te colocam mais ainda no buraco. Isso também é muito importante. Então, daí buscar pessoas que têm afinidade com você, não para poder te fortalecer naquilo que você tem razão, mas para te ajudar a pensar, fortalecendo, sabe? Então, esse desenho que você está falando é uma coisa maravilhosa. Inclusive, Deja, uma amiga que está falando, que sintonia, lindo isso. É isso, gente. É porque é uma busca. E é uma busca de valores e daquilo que faz, daquilo que importa, daquilo Sim, que dá sentido à nossa vida, daquilo que vale a pena pensar, parar e refletir, porque é você e a sua maior responsabilidade é com você mesmo e seu entendimento também que precisamos ter, né? isso porque eu acho que uma das grandes questões e o grande desafio que nós temos é exatamente isso, né? É onde eu encontro o meu gozo, né? Onde eu encontro a minha satisfação. É interessante porque eu penso que uma das grandes dificuldades também para ajudar as pessoas no sofrimento mental é que muitas pessoas elas estão na frequência, elas encontram o gozo no sofrimento, né? Então, é aquela pessoa que é um coelhinho, mas que resolve conviver com o porco-espinho e acha que o porco-espinho é o mais lindo do mundo, abraça o porco-espinho e quer ficar com o porco-espinho e não quer abandonar o porco-espinho, né? Ou seja, são pessoas que gozam no sofrimento, né? Gozam do sofrimento. Então, apesar da pessoa observar que ela está se destruindo, a pessoa, tanto, sabe aquela pessoa que durante todo o tempo, né, ela chega na terapia, ela vem falar e ela conta toda a sua história e você observa toda a sua história de dificuldades, toda a história de sofrimento e você pergunta para a pessoa, você quer mudar? A pessoa, não, eu quero continuar. Ela escolhe continuar abraçada com o seu porco-espinho, né? Ela escolhe continuar no seu sofrimento. Então, acho que aí é como vencer essa lógica, né, que está presente na cabeça das pessoas. Eu acho que aí está também. A gente tem uma sociedade que sempre reforçou isso, né? As pessoas vêm de dentro de uma família, as pessoas vêm de dentro de uma religião, as pessoas vêm de dentro de grupos sociais, que muitas vezes as pessoas acabam reforçando isso, né? Que o lugar do sofrimento é o melhor lugar. Que o lugar do sofrimento, tanto é que quando nós estudamos, né, um pouco da história, por exemplo, de alguns santos, né, sobretudo na Idade Média, nós vamos observar, né, que alguns, inclusive, viviam histórias extremamente estranhas, esquisitas, e eram admiradas pelas pessoas, ou seja, era um momento em que também a loucura
era considerada também um elemento de santidade, né? Então, quer dizer, viver dentro do adoecimento mental para muitas pessoas era também um caminho de santidade. Nós precisamos rever urgente isso, porque não é assim. Nos contaram tantas inverdades, né? Sobretudo a respeito do sacrifício e da dor. Tem pessoas que chegam a dizer que a dor nos aproxima de Deus, que Deus gosta de quem sofre, sabe? Sabe? Como assim? Como assim? E a gente se envaidece. O problema é de pessoas que se envaidecem no sofrimento, se achando até melhores do que as outras, porque eu sofro. Não tira, como você acabou de falar, não tira a minha dor, não, porque eu sou essa dor. Eu vivo para isso. Eu não quero outra coisa, porque a minha crença é que a minha dor, o meu sofrimento e o meu sacrifício me fazem melhor do que você. Então, tem pessoas que não gostam de falar que estão felizes, sabe? Que não olha que bom que aconteceu isso. Aconteceu isso, mas é porque você não sabe do meu sofrimento. Então, carregam isso. Gente, a gente tem que renovar esses conceitos, tem que revê-los, porque não precisa viver arrastando corrente. Pode ser mais leve, sem contar que uma pessoa que vive assim, ela vai imprimir dor em alguém também, pode ter certeza. Isso não fica só com ela transborda a dor para alguém. Ela está abraçada ao porco-espinho e que se ela sair dali e você chegar como coelhinho para ela, ela não vai te reconhecer como bem. Porque a ideia que ela tem de amor é igual à dor, sabe? E Sim, ela vai tanto que fazer... vender esta imagem, né, para muitas pessoas talvez seja mais conveniente. Inclusive, essa relação complacente que nós estabelecemos com as pessoas, como fora colocado, né? Fulano sempre foi assim, ele é desse jeito. Mas só que você observa, né, que naquela pessoa existe sempre um quê de amargura, existe um quê de insatisfação, existe um quê de pessimismo, né? Então aquela pessoa, você observa que ela sempre levanta azeda, está sempre azeda, é aquela pessoa que está sempre mal-humorada e destila esse mau humor, né, em todos os ambientes que ela está inserida. Ou seja, ser capaz de olhar para si mesmo, né, ou seja, ser capaz de se perguntar, né, o que te fere, o que te fere, e ter essa coragem de se deparar com as suas próprias feridas, né? Ter a coragem de fazer um enfrentamento das suas feridas. Eu acho que esse é a grande questão. Que é o que eu digo para as pessoas. Olha como é que nós somos interessantes, né? Eu sei, por exemplo, que eu estou me alimentando de um determinado alimento e eu sei que ele me faz mal. Mas eu vou dizer, não tem problema não, eu sei que me faz mal, mas vou comer só hoje. Também, eu estou num ambiente onde meu sofrimento psíquico ele é cada vez mais acentuado. E eu sei o que está, eu sei o que me faz sofrer, mas eu não me movo para permitir sair desse universo do meu sofrimento psíquico, né? Então, quer dizer, eu prefiro desse sofrimento e passo a ver esse sofrimento como um sofrimento redentor, como sofrimento edificador, né? Então, assim, quanto mais sofro, mais vou ser uma pessoa melhor. Nossa, né? Como eu sou uma pessoa que sou. Inclusive, vendo para as pessoas que estão à minha volta, né? Essa ideia do sofrimento, né? Nossa, inclusive as pessoas olham para mim e dizem, nossa, né? Como a Alvimar é uma pessoa sofrida. Nossa, como a Alvimar é uma pessoa sofrida. Ou seja, é quase que como se estivesse me premiando pelo meu sofrimento. Então, na verdade, eu costumo dizer, né? O ser humano, ele não é um ser que fora feito para o sofrimento. Não que nós queiramos negar a dimensão do sofrimento, né? Porque o sofrimento é uma dimensão na nossa própria existência. A dor, Mas né? a dor é uma dimensão também do sofrimento. Tanto que eu costumo fazer, inclusive, essa distinção. Né? Porque eu costumo dizer para as pessoas que a dor, ela é física,
A dor, ela é corporal. Tanto que a dor eu posso controlá-la com os analgésicos. O sofrimento, ele é existencial, né? Por isso, o sofrimento, ele muitas vezes me dilacera, o sofrimento me arrasa, o sofrimento me destrói. E por que que o sofrimento me destrói? Porque ele é existencial. Eu durmo, o sofrimento perturba o meu sono, o sofrimento faz meu corpo doer, o sofrimento me faz não conseguir ler, o sofrimento não me faz não conseguir rezar, o sofrimento me faz não conseguir relacionar com as pessoas, o sofrimento me deixa sem comer, o sofrimento me deixa triste, o sofrimento me faz olhar para o sol mais lindo e dizer que o sol está horrível, o sofrimento me faz levantar e olhar para um dia lindo e maravilhoso e dizer que o dia está cinzento, porque o sofrimento, ele ofusca a minha existência. E como é que a gente se afasta desse sofrimento? É através desse entendimento, porque senão, quando você fala que está com a dor, ou mesmo quebra um braço, todo mundo vê. Mas essa angústia, sabe? Essa coisa lá no âmago, como ninguém vê, as pessoas tendem a não dar tanta importância. E não sabe o que você está vivendo. E a própria pessoa mesma, abraçada a esse porco-espinho, abraçada a um mandacaru, se espetando mais e mais e mais, sabe? A troco de quê? Que ganho existe nisso? Que a gente sabe que existe um ganho. Ou se não, uma falta de força, né? Uma falta de entendimento que você pode, que você... Sim, em você está ali a semente da força, da coragem, da realização, mas sempre somos impulsionados ao medo, a permanecer, a continuar, porque isso aí não vai dar certo. Em outros casos, a gente quer alívio. E o Nietzsche já dizia isso, né? Aquilo que nos alivia não nos cura. Então, a gente foge para o remédio, a gente foge para um vício, como se o vício fosse um atalho para a gente chegar a algum lugar. Não tem, não tem. É você o protagonista desse seu processo. No amor, na dor, no sofrimento, na alegria. Temos que vivenciá-lo, gente. Eu falo que o fundo do poço tem mola. Se você não for lá, não viver, não tiver coragem de viver, de experienciar o que você está sentindo, você não sai dali. É necessário, sabe, ter coragem, porque o que a gente quer é que a pessoa tire a gente do espaço de dor e transporte para outro lugar, como uma mágica. Não existe. Aí sim, o sofrimento, aí sim, essa dor, eles são parceiros de um crescimento. Mas não é todo dia e toda hora, sabe? São fases, são coisas da vida que a gente precisa aprender até nos relacionarmos com pessoas diferentes de nós, porque a gente projeta no outro aquilo que a gente é, ou a nossa idealização, a nossa ideação de uma pessoa boa. Se você sente assim, você acha que o outro vai sentir também. E não é assim. Então, Sim. precisamos estar despertos, precisamos, para ter saúde mental, precisamos ter uma vida acordada, deixarmos de ser zumbis andando por aí, justificando, desculpando, procurando culpados. É tudo em nós, é tudo em nós. E ainda dá tempo, sabe? Ainda Sim. dá tempo. Inclusive, Tem o pensei máximo que esse diz dia. que o tempo é curto, mas você é o piloto. Inclusive, pensei esses dias, né? Porque eu estava andando aqui numa cidade bem perto aqui mesmo, nossa, aqui de Montes Claros. Eu estava olhando uma cidade pequena aqui, nossa, né? Numa avenida, eu contei pelo menos 22 farmácias. Uma cidade pequena aqui. Não vou falar o nome, não. 22. Aí eu fiquei exatamente pensando isso, né? Assim, por que que as pessoas hoje compram remédio como se fossem em supermercado, né? Quer dizer, assim, as pessoas hoje, elas se automedicam. Em todo o ambiente que você vai, tem alguém tomando um analgésico, tem alguém tomando um antidepressivo, tem alguém tomando... Tanto que as pessoas que nós atendemos às vezes, né, nos nossos processos terapêuticos, na sua grande maioria, elas sempre chegam primeiro, né, com uma folha da quantidade de medicamentos que as mesmas estão tomando, né? Diversos medicamentos que as pessoas tomam.
Exatamente porque hoje, né, a primeira atitude das pessoas não é refletir. Eu digo para as pessoas que a primeira atitude das pessoas é tentar encontrar uma solução pragmática, né? E essa solução pragmática, às vezes, é encontrar um medicamento. É continuar tomando um medicamento para um problema que nunca se resolve. É o que, às vezes, eu falo para os alunos do curso de bioética, né? Já pensou? Você pega, por exemplo, o otorrino, que te dá, então, você vai lá reclamar que tem uma alergia, aí ele te prescreve um antialérgico, aí você volta para casa, continua. Numa casa que não tem telhado, continua numa casa que toda vez que chove, o telhado encharca, né? A laje encharca, aí a laje tem lodo, tem ácaro, tá cheia de mofo, cheia de cortina, mas você continua tomando antialérgico. Mas dentro da casa, com o teto molhado, com ácaros, com mofo. Então, enquanto você não sair, você vai passar o resto da vida tomando antialérgico e pingando remédios, pingando gotas no nariz para desentupir o nariz, porque você tem que tomar uma atitude. E a mesma coisa, você escuta isso. Isso. Deixa eu só te interromper para dar um nome para isso. Eu chamo de dar banho em porco. Porque você tira o porquinho do chiqueiro, dá um banhozinho nele e volta com ele para o chiqueiro. Sabe? Não trata a causa, trata o sintoma. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Então, essa solução pragmática, ela é ilusória, porque a causa está lá. Sim, e você escuta isso também, né? Você fala uma pessoa, fala assim, nossa, professor Alvimar, como minha vida melhorou, né? Eu estava morando lá em Montes Claros, e aí comprei um sítio lá perto de São João da Vereda, estou criando galinha, estou plantando... Só acredita que eu até parei de tomar o meu remédio de depressão, eu parei de... minha pressão melhorou, minha glicose está melhor? Exatamente porque você saiu daquele bolo, você saiu de um ambiente que era adoecedor, você saía de um lugar que todo mundo metia na vida do outro, você saía de um lugar onde você não tinha nenhuma privacidade, você saiu de um lugar onde você era sempre controlado, você saiu de um lugar que quando você cozinhava piqui, a outra pessoa já estava gritando lá, nossa, você está cozinhando Ai, piqui hoje aí? delícia! Estou com Na tua saudade casa? do piqui, você não faz Né? ideia. Então você não tinha nenhum nível de privacidade, ou seja, você tinha uma vida que era totalmente invadida, né? E muitas vezes nós achamos isso, né? Nós achamos que uma vida saudável é uma vida que as pessoas se preocupam com a gente. Eu acho assim, de fato. As pessoas devem se preocupar conosco, as pessoas devem estar conosco, as pessoas devem nos ajudar, as pessoas devem nos apoiar. Mas uma vida onde as pessoas controlam nossa existência, uma vida onde as pessoas controlam o que você pensa, o que você come, o que você veste, o seu dinheiro, onde você vai, seus amigos, a hora que você dorme, ou seja, uma vida que você não tem nenhum tipo de liberdade. Então, acho que você precisa repensar exatamente, né, que estilo de vida você quer para você incorporar na sua vida elementos, né, que propiciem e contribuam para uma vida saudável. Aí a necessidade de leituras, a necessidade de você ver bons filmes, a necessidade de escutar boas músicas, a necessidade de convivência com pessoas saudáveis, a necessidade de você conviver com pessoas que te elogiem, a necessidade de você conviver com pessoas que seja capaz de falar para você, puxa, você está tão bonito, nossa, você vestiu uma roupa legal, nossa, você deu uma aula legal, nossa, você fez uma coisa, né? Porque muitas vezes nós vivemos em ambientes onde as pessoas só destacam os elementos negativos. Vivemos em ambientes onde você não é elogiado. Vivemos em ambientes onde as pessoas só põem defeitos. Vivemos em ambientes onde as pessoas nunca diz para você que gosta de você. É um ambiente onde você não se sente amado, onde você não se sente querido, não se sente valorizado. É um ambiente onde você, na verdade, um vaso de samambaia, um toco de É a pau, é a mesma mesma coisa. coisa? Sim, sim. Decorativo, né? E ninguém está importando com as suas necessidades. Ninguém que importa com o que você sente. Nosso tempo está acabando, porque, meu Deus, esse bate-papo passa rápido demais. Então, assim, gente, para ter saúde mental, sabe? A gente poderia falar o que todo mundo fala. Faça exercício físico, papapá.
isso vocês já sabem. O que a gente queria trazer aqui para vocês é que é um mergulho em si, é um autodescobrimento, sabe? É um entendimento que não dá para viver na máscara uma vida inteira, sabe? Você veio para ser você. Então, você tem que se entender. Você tem gente falando que pena, mas a gente volta outro dia, pode deixar. Então, é assim, é com você. Muito do que eu vejo de síndrome do pânico, ansiedade, é porque a pessoa não está sendo quem ela é. Ela não está se colocando onde ela gostaria de estar. Então, é muito esforço, é muita força de vontade para estar ali, se maltratando, sabe? Se machucando diariamente. Tanta gente que está com um sorriso no outro, mas você sabe, no rosto, e você sabe que o coração está dilacerado, sabe? E a gente não aguenta viver assim por muito tempo. Então, faça esse retorno a si mesmo. A saúde mental é isso, é propiciar bem-estar para a sua vida. Hoje a gente já tem a OMS nem tem um conceito para saúde mental porque abarca muita coisa. Por isso a gente falou em estilo de vida. São as escolhas que você está fazendo. Outra coisa, isso que vocês falaram é facinho? Não, mas é possível, sabe? Agora, não é porque não é fácil que a gente vai se paralisar e deixar que os outros escolham por nós. Porque depois você não pode queixar, sabe? Então, é um se autorresponsabilizar, colocar o pé no caminho, buscar estar em paz, em harmonia, sabe? Daí nasce essa qualidade da saúde mental. Muito obrigada, adoro essas conversas. Acho que assim, é tudo que a gente fala, né? A gente se fala de vez em quando e a gente tem até pressa, que os dois têm muito assunto. E a gente comenta sobre o que a gente tem observado e tem vontade de trazer para vocês, tá? Então, é maravilhoso, vocês dois arrasaram, obrigado, Jesus abençoe. Nos sentimos abençoados fazendo o que gostamos, olha que coisa boa. Para nós estamos promovendo saúde mental para a gente, porque a gente está sendo nós, quem somos, entende? Então, assim, a Magda falou que amei o assunto, beijo para os dois. E Janete também, parabéns aos dois. Estaremos sempre por aqui, tá, gente? Você sabe que vai ter sempre esse convidado. Na hora que eu acho um tempinho com ele lá, eu estou sempre falando, vamos fazer live, vamos fazer nada. Ele aceitando, estaremos por aqui. E se você gostou, acha que vai ser útil para alguém, tá aí, fica no feed gravado, tá? Fala para a pessoa assistir. Vamos juntos, porque aqui a gente está aqui para ir junto. A dor do outro tem a ver com a gente também. Então vamos cuidar de todo mundo. Muito obrigado, eu que agradeço e digo exatamente isso. Ninguém é obrigado a estar onde não gostaria de estar. Eu acho que a gente tem que sempre ter coragem de fazer estas rupturas e exatamente isso. Eu costumo dizer para as pessoas, né? Que as pessoas dizem, o que é que Deus vai pensar? Eu sempre digo, Deus deseja o melhor para você. Não tenha medo de Deus, não tenha medo de ninguém. A única pessoa responsável pela sua história é você mesmo. Muito bem. Beijo, gente. Muito obrigada, tá? Muito obrigada. E depois a gente volta com outro tema. Vocês podem sugerir também para a gente, tá? Beijo. Obrigada, professor. Muito obrigado, Carla. Obrigado a todos que nos acompanharam. Guarda um piqui aí para mim, tá? Porque eu tô com vontade de comer um piqui. Muito bom. Tchau. Tchau. Grande abraço. Outro.